Meus irmãos, a paz do Senhor. Gratidão ao grande e eterno Deus pela oportunidade, pelo privilégio a qual Deus me concede de uma vez mais transmitir a bendita e poderosa palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A Bíblia diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medula. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela faz efeito, aleluia, diretamente no nosso coração. Ela transforma, ela muda a situação, ela faz algo diferente, onde o ser humano disse não tem mais jeito. É ali que a palavra de Deus vai lá, faz efeito, transforma, muda a história e o nome de Deus é glorificado. Aleluia, Deus da glória. Se você ler em Salmo de número 119, versículo número 160, a Bíblia diz assim: a tua palavra é verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Sabemos que desde o princípio a palavra de Deus é verdadeira. O juízo de Deus dura para sempre. Deus, ele é misericordioso, ele sempre dá a oportunidade. Por quê? Jesus Cristo sempre dá a oportunidade, porque Jesus Cristo ele já pagou o preço para nos dar o direito da salvação. Então, a oportunidade de alcançar a salvação, de alcançar a misericórdia está aberto para todo ser humano, porque Jesus Cristo já pagou. Deus os abençoe. Quando o salmista escreve no Salmo de 122, versículo número 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista Davi, quando ele escreve esse salmo, ele estava passando por um momento de perseguição, momento de tribulação, momento de aflição, até mesmo sendo perseguido pelo teu filho Absalão. Então, nesse momento aqui, o salmista Davi ele vai escrever esse salmo. Aleluia, porque o salmista Davi ele tinha que viver em caverna, ele tinha que viver escondido devido às tribulação que ele estava enfrentando. Mas depois que passou o momento de tribulação, o momento de perseguição, o salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Logo mesmo, a palavra de Deus nos diz: no mundo tereis aflições, Jesus Cristo dizendo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu, todos nós vamos vencer e o nome de Deus será glorificado. Quero ler uma palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Josué, no capítulo 2, versículo 18 e 19. A palavra de Deus vai nos dizer assim: se vindo nós à terra, não atarei esse cordão de fio de escarlate, a janela por onde nós fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teu irmão, e a tua família de teu pai, será pois qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se nele não puser a mão. O texto do Canoa Sagrado, a qual citei alguns versículos bíblicos, registrado no livro de Josué, no capítulo 2, a qual mencionei somente os versículos 18 e 19, o texto fala-nos que Josué, a Bíblia diz que Josué, filho de Nu, enviou de Sidim 2 espias secretamente, dizendo: andai e reconhecei a terra de Jericó. O texto nos faz entender que os 2 espias foram para poder espiar a terra de Jericó. Eles foram para poder olhar a terra de Jericó. A Bíblia diz que o rei de Jericó ficou sabendo da entrada desses 2 espias e mandaram com que prendesse, porque Israel vinha derrotando todas as cidades por onde passava. E Jericó estava com medo devido à fama de Israel, que vinha correndo por toda a região. Ele já havia passado o Mar Vermelho e Deus havia destruído e todo o exército de Faraó do Egito nas águas do Mar Vermelho. A Bíblia diz que esses 2 espias foram identificados, que eles entraram em Jericó. E o texto nos faz entender que eles se esconderam na casa de uma certa prostituta chamada Raabe. A Bíblia diz que aquela mulher os escondeu ali. E quando os soldados de Jericó vieram até a casa de Raabe, perguntaram esses 2 espias, aquela mulher disse: olha, esses 2 homens estiveram aqui, mas eles já foram embora. Quer dizer, ela escondeu aqueles 2 espias ali na sua casa, salvou a vida daqueles 2 espias. A Bíblia diz que logo em seguida ela pediu e disse para aqueles 2 espias: olha, eu sei, eu salvei a vida de vocês, e eu sei que vocês vão invadir a nossa cidade, a cidade de Jericó.
Eu peço assim como eu salvei a vida de vocês. Eu peço que também vocês salvem a minha vida, a vida de meu pai, de minha mãe e de toda a minha família. Porque eu sei que vocês vão invadir a terra de Jericó. A Bíblia diz que aqueles dois espias do exército de Israel disse para aquela mulher: olha, nós vamos de fato invadir a cidade de Jericó. Porém, se você deixar esse fio de escarlate, vamos estender, escarlate é como se fosse um tecido vermelho. E aqueles dois espias disse para aquela mulher: se você deixar esse fio de escarlate por lugar onde vamos descer, por essa janela, a sua casa, a família e todos que estiverem dentro da tua casa será salvo. A Bíblia diz que eles desceram pelo fio de escarlate e foram embora. E disseram para Josué, levaram a notícia até Josué, que a terra era uma terra boa, uma terra que manava leite e mel. A Bíblia diz que depois que falou com Josué, Josué juntou todo o exército de Israel e incendiaram a cidade de Jericó. Durante 7 dias estava ali incendiado, rodeado pelo exército de Israel. Fazia ali tipo um ritual, que tocava buzina e saía. Rodeava a cidade por 7 vezes e saía. E o exército de Israel vinha e rodeava a cidade de Israel. E a Bíblia diz que no último dia, na sétima vez que rodearam a cidade, na última volta, quando Josué ordenou, eles glorificaram a Deus e gritaram. A Bíblia diz que toda a muralha de Jericó, que era uma muralha muito grande, Jericó era uma cidade muito fortalecida. As muralhas de Jericó eram tão fortes que era quase que impossível de derrubar aquelas muralhas. Mas quando o povo de Israel, o exército de Israel, glorificaram a Deus, toda aquela muralha caiu ao chão, menos a parte em que a casa de Raabe estava o fio de escarlate. Deus honrou a palavra daqueles dois espias do exército de Israel. Eles prometeu a ela que na casa dela e que todos que estivessem dentro da casa dela seria salvo. O que me chama, o que podemos entender quando eu li esse texto? Que a Bíblia diz que Josué ordenou então que entrasse o exército de Israel em Jericó. E aqueles dois espias pediu para os soldados que poupassem a casa de Raabe. A Bíblia diz que aqueles dois espias, soldados, foram lá, tiraram Raabe, seu pai, e todos que estavam na tua casa, quando a cidade foi invadida pelo exército de Israel. O que podemos aprender aqui lendo esse texto bíblico? O que eu quero tirar somente o trecho do fio de escarlate. O fio de escarlate, como eu disse, é como se fosse um tecido vermelho. Aquele tecido foi um sinal que Deus honrou aquele sinal. Foi um sinal que Deus precisava para poder salvar aquela mulher e toda a sua casa. Talvez nós precisamos de colocar um fio de escarlate na nossa vida, para mostrar para o inimigo das nossas almas que aqui habita o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus? Precisamos colocar um sinal em nossa vida, falar: aqui quem manda é Deus. Aqui quem tem prioridade é Deus. Temos que colocar um sinal na nossa vida, falar que somos servos e servas de Deus, que Deus ele está em nossa vida. Para o inimigo olhar e falar: olha, ali tem um sinal, ali tem um servo de Deus, ali tem uma serva de Deus, e o inimigo ele vai bater em continência. Porque sabemos que o inimigo ele não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. O inimigo ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os livra. Sabemos que estamos sujeitos a errar, a falhar, mas temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo. Sabemos que Jesus Cristo ele pagou um alto preço ali, na cruz do Calvário, para nos dar o direito da salvação. Logo, sabemos que com fé se deixa alcança a misericórdia, alcança a salvação, alcança o perdão. Deus ele é misericordioso. O ser humano pode falar: acabou-se. Aí Deus fala: não, não, não. Eu enviei meu filho, pagou um alto preço ali. Agora a salvação foi aberta para todos. Jesus Cristo ele pagou o preço ali na cruz do Calvário para dar direito a todos nós, todos que reconhecem que é falho, que errou em palavras de Deus, que errou, ou seja, qual for que pecou, ou seja, qual for a forma que errou, Deus ele é poderoso para perdoar. Vivemos tempos difíceis, tempos trabalhosos, aonde o ser humano ele é cruel, mas Deus ele é misericordioso. Lembre-se, não olhe para o ser humano ele é falho. Olhe somente para Jesus Cristo, porque eu sei que o meu Redentor vive.
Jesus Cristo, ele pagou um alto preço. E não deixe o ser humano tirar a esperança do teu coração. Eu falo para você, abre o teu coração. Entrega a tua vida para o Senhor Jesus Cristo. Ele vai fazer grandes coisas na tua vida, como Ele vem fazendo na minha vida. Ele vai te dar força, Ele vai te dar ânimo para continuar. Sabemos que nesse mundo estamos sujeitos a errar, falhar, seja o que for. Mas batalhe. Batalhe para viver uma vida de santidade. Batalhe para não se corromper com as coisas do mundo. Batalhe para falar a verdade. Errou? Confessa e deixa. Errou? Confessa e deixa. Lute para falar a verdade. Lute para viver uma vida de acordo à vontade do eterno Deus. E com certeza, você verá grandes coisas de Deus. A eternidade, ela vai valer a pena. Porque as aflições desse mundo não podem se comparar com a eternidade, com aquilo que Deus tem preparado. E Deus, Ele pagou, derramou o teu sangue carmesim para todos alcançar a salvação. Falo, gravo esse vídeo para transmitir para você. Não sei qual é o problema, qual é a aflição, qual é a tribulação que você tem passado. Você não imagina o que eu passei para hoje estar falando da palavra de Deus. Mas eu te convido a você acreditar somente em Deus. Acreditar que Jesus Cristo ele pode mudar a situação da tua vida, pode fazer grandes coisas na tua vida, na tua casa, e o nome de Deus será glorificado. Deus abençoe. Amém.